Quanto paga? Quanto paga? Senhor presidente, senhores vereadores, eu até não ia me manifestar no dia de hoje, me inscrevi, mas, diante da manifestação do vereador Godoy, eu venho trazer alguns esclarecimentos sobre essa questão do contrato emergencial do transporte coletivo municipal. Vamos fazer, historicamente, uma digressão. Tá. Deu entrada o projeto de lei aqui na Câmara para tratar das normas que vão reger o transporte coletivo municipal de São Bento do Sul. O projeto entrou, teve discussão, teve emendas, demorou. Mas demorou por conta do normal tramitação do processo. Não houve nada de demora nossa aqui no sentido de postergar e tal. Considero que as emendas apresentadas foram boas, tanto que eu votei favorável a elas. Eis que vem eu não sei como é que é o termo uma normativa do Tribunal de Contas, que diz que licitações que envolvem concessões, isso não é só para São Bento, isso é estadual, devem ser apresentados os editais com 60 dias de antecedência à abertura, ao Tribunal de Contas, e-mail eletrônico e tal. Portanto, se fosse para lançar um edital de concessão de transporte coletivo hoje, teria que ter sido mandado 60 dias atrás para o Tribunal de Contas. Conversei com o prefeito e o prefeito disse, da forma como o Tribunal de Contas está exigindo, não se fará, será muito difícil fazer concessões, porque são muitas exigências. Muitas exigências. Muito bem. Ora, quando o vereador Godoy colocou, lançar agora 5 dias o edital de licitação para o transporte coletivo. Não é para a concessão definitiva, que nós aprovamos aqui para ser de 20 anos, não é para este. Era com base na lei de licitações, para contratar emergencialmente por até 180 dias, para dar tempo de fazer o edital de licitação para a concessão de 20 anos. O que fez agora, nesses últimos dias, não foi para conceder o serviço por 20 anos. Ponto. Emergencial. E a Câmara e a Prefeitura exige de quem vier ser contratado emergencialmente por até 6 meses, as regras que estão valendo com a lei aprovada dias atrás pela Câmara. Que, vamos e convenhamos, ela é uma lei bastante rígida, idade de 7 anos, a idade média, mas, consequentemente, tem que ter ônibus novo, aquela história toda. Coloca a questão de preço, hoje, com base na atual tarifa, se alguém apresentar menos. E aí eu fui perguntar para o diretor, para o secretário de administração e para o prefeito, por que... Desculpe. Não, é o meu sobrinho. É o meu sobrinho. É o meu sobrinho. Por que se fazer um contrato emergencial? E por que não se prorrogar, então, o contrato que existe com a empresa para daí fazer a concorrência definitiva? A justificativa que me deram não é judicialmente possível, não é permitido. Eu até não concordo muito. Eu vi algumas decisões de tribunais superiores, eu não vi o entendimento jurídico que a Prefeitura tem sobre isso. Eu não vi. O que foi me dito é que não pode prorrogar, porque já passou os 20 anos. O que eu vi de decisões é no sentido de que você não pode prorrogar a licitação, a concessão anterior, por mais um período tal. Você tem que fazer a licitação. Mas se deu problema de se fazer a licitação e, quando terminou o contrato, a licitação não estava ultimada, eu entendo que poderia ser prorrogado. Minha posição, não tive uma análise maior, mas eu entendo que
não seria o caso de fazer uma contratação emergencial. Seria o caso de se prorrogar este atual contrato até que se fizesse a nova licitação. Surgiu este problema de ter que mandar o edital com 60 dias, e não adiantava mandar antes, porque a lei estava aqui, não dava para mandar. Ah, mas a lei foi dada entrada muito tarde. Até pode ser, não há problema, não discordo disso, mas não dava para mandar o edital antes. Então, são essas situações. Quando o vereador fala, tem angu nesse caroço, tal, eu, sinceramente, não concordo com isso. O que eu acho é que a decisão de fazer um contrato emergencial, do meu ponto de vista, não seria o mais conveniente. Eu já lhe dou uma parte, vereador Peter. Não seria o conveniente, mas por uma questão de apego a posições judiciais em outras situações que falam sobre concessões, se decidiu fazer esse contrato emergencial. Eu vi, porque eu entrei no site do fórum, eu vi o mandado de segurança que foi entrado pela empresa de transportes coletivos, vi que a prefeitura, eu não sabia, eu vi que a prefeitura entrou com embargos declaratórios. Viu, vereador Godoy? Não sei se o senhor sabe disso. A prefeitura entrou com embargos declaratórios nesse mandado de segurança, com base na decisão do juiz. E eu, de certa forma, até concordo com os embargos declaratórios. Por quê? O juiz mandou suspender em 30 dias. Para quê? A gente não sabe. O que no despacho do juiz ele colocou, tal, tudo. O único fundamento para ele ter a liminar foi no sentido de que foi muito pouco tempo. E aí, se fosse, eu não sei o que o juiz vai decidir. Os embargos declaratórios foram entrados. Embargos declaratórios não é para o juiz dar uma decisão, é só para explicar algum ponto omisso ou contraditório e tal. Então, o que a prefeitura quer saber do juiz esses 30 dias é para quê? Depois dos 30 dias, pode continuar com o processo de contratação emergencial? Não pode, vai ter que fazer outro? Vai prorrogar esse contrato que existe? Como fica? Porque a decisão do juiz, com todo respeito ao doutor Edson, de fato, eu também fiquei em dúvida. O que faz em 30 dias? Eu não sei. Ninguém sabe. Suspendeu para quê? Ele deu, no fundamento dele, que o prazo era muito curto para apresentar propostas. Tá, tudo bem. É para abrir mais prazo? Não está dito aqui. O que eu quero dizer tudo isso, e já lhe dou a parte, vereador Peter, é no sentido de que não dava para ultimar a licitação definitiva neste prazo. Eu acho, minha opinião, e até eu acho que nós devemos, vereadores, analisarmos essa situação, que talvez fosse o caso de se prorrogar o contrato atual até que ultimasse a licitação. Veio a licitação, pronto, ganhou quem ganhou, tal. Mas você botar que pode vir uma nova empresa, porque se nesse contrato emergencial ganhar na proposta atual, não muda nada, já está tudo funcionando. Mas se vier uma outra, pode ocorrer de transtornos em questão de linhas, em questão de função, enfim, um monte de coisa. Pois não, vereador Peter? Não, vereador Fernando, eu agradeço a sua parte, justamente eu iria nessa direção que o senhor finalizou a sua fala. Uma vez que o senhor também entende que seria possível a prorrogação, e eu não tinha acesso a essas informações, agora como o vereador Godoy colocou, e realmente geram algumas dúvidas com relação à decisão do magistrado. Né? Mas, pelo que eu consegui entender, ele disse ali que é 30 dias, podendo esse prazo ser estendido. Acho que seria conveniente, talvez, uma ação do senhor mesmo, com relação ao executivo, para que se posicionasse, talvez, nessa prorrogação da atual, que eu acho que seria a coisa mais razoável também. Eu vejo que nessa atual situação seria mais razoável que se prorrogasse temporariamente e que no entendimento do juiz, o prazo de 30 dias pode ser mais elástico do que isso, para que a licitação efetivamente possa ter continuidade e essa prorrogação do atual contrato simplesmente serviria para que houvesse o prazo definitivo para a nova licitação.
e não a nova e única. E não uma emergencial agora, Exatamente. tapa um buraco e depois... veja o transtorno todo que pode acontecer, não é, vereador? Então, eu sugeriria uma ação do senhor nessa direção, talvez, junto ao Executivo, para tentar. E eu me coloco favorável também a esse caminhar. Se isso for legal dessa forma, se for adequado, e de repente uma conversa com o magistrado, inclusive, sobre isso, para que a população acabe não sofrendo com isso, porque numa eventual ruptura, isso pode gerar até um transtorno muito grande. Mas o meu parte seria nessa direção, para concordar inclusive com o senhor, mas motivar o senhor a ir conversar com o Executivo na tentativa de um acerto nessa direção. O senhor quer uma parte, vereador? Obrigado, vereador. Eu até queria partir ao vereador César Godoy, mas aí Vossa Excelência entrou nessa situação também, nessa seara também. O caso é o seguinte, jogar para a Câmara de Vereadores dizer que nós somos os culpados, isso é fácil, joga-se ao vento. Não foi usado nesses termos, o vereador Godoy que deu uma força de barra. Isso é a coisa mais fácil que tem. Né? Eu acho que aí faltou um pouco de bom senso nessa questão, porque aqui houve a vinda do secretário, da equipe técnica, e o projeto tramitou aqui durante o período que foi necessário tramitar. Mas a questão, eu dizia desde o início, eu sempre digo, eu tenho uma interpretação na questão dessas leis, convênio não se aditiva. Convênio, nós temos exemplos aqui em São Bento, recente agora, convênio não pode ser aditivado. Convênio é convênio, é aquele valor naquele convênio, não pode ser aditivado. Contrato pode ser aditivado. Eu entendo assim. Então, eu achava que, como o próprio vereador César Godoy colocou, que se deixou passar tantos anos e não se providenciou a licitação, eu achava que então poderia a Prefeitura, e eu ainda acho que pode, fazer um aditivo no contrato, porque eu não sei nesse contrato exatamente se ele também dá o benefício dos 25%, porque todos nós sabemos que até 25% dos contratos poderão ser aditivados. Então, eu vou concordar também com o vereador Pete e vou colocar também de que, se o senhor fizer qualquer ação que venha ao encontro, ou a própria Prefeitura procure achar uma melhor maneira, porque lá na ponta, se nós não achar a solução, vai ter alguém prejudicado. E esse alguém é o usuário do transporte coletivo. Nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu em Blumenau. Não podemos, de maneira nenhuma, lá, de repente, contrataram uma empresa de São Paulo, veio lá, os ônibus não serviam, o ônibus era menor do que a população que usava. Então, lá virou um caos brasileiro aquela questão lá. Eu acho que tem que ser achada uma solução agora, porque senão nós vamos estar punindo aquele que mais precisa, que é o usuário do transporte coletivo. E ele não pode ser prejudicado de maneira nenhuma. Para isso, a Prefeitura, o juiz, nós, os vereadores, todos temos que achar uma solução para isso aí. Eu acho que essa medida que o juiz concedeu de 30 dias é para que já não haja o prejuízo, porque o vencimento é agora, dia 25, né? Então não há tempo hábil, mas eu acho que poderia ser aditivado, achar uma solução para aditivar esse contrato por um período até que se faça a licitação. Eu acho que eu me coloco nessa posição, que se prorroga, então, que se faça o aditivo para nós acharmos uma solução e que se faça a licitação para a contratação do novo transporte coletivo em São Bento. Obrigado, vereador, pela parte. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até vou pedir... O senhor quer uma manifestação? 10 segundos. Só queria fazer coro à voz do vereador Pete para que o senhor interceda junto ao município para que conversem até judicialmente, eu não sei que procedimento seria tomado, para elastecer, como é dito, de 30 para 90 dias, 120 dias. É só isso. O atual contrato. Isso, porque se o juiz diz que pode elastecer, eu acho que uma conversa talvez... É só uma sugestão, é isso. Se me permite, senhores vereadores, meu tempo já passou. O meu objetivo aqui agora, daqui em diante, eu não vou me manifestar no sentido de defender a Prefeitura, mas sim de nós discutirmos isso aqui. Tá? Eu fui falar com o secretário de administração, no sentido de que, por que não se fazia a prorrogação do atual contrato? E não dá para prorrogar. Eu fiquei com
pulga atrás da orelha. Na verdade, eles estão com um apego muito grande a algumas questões judiciais, eles não querem correr riscos de sofrer alguma ação tal. Existe uma outra ação feita pela empresa contra a prefeitura, em que pede, aí sim, a prorrogação do contrato, até que haja a licitação. Quando essa ação foi entrada, isso eu vi também no sistema lá, quando a ação foi entrada, não tinha sido lançado para contrato emergencial. E o que foi o fundamento da ação? A prefeitura não fez a licitação, como é que vai haver? Nós vamos ter que sair, sem que haja ninguém, pedir uma prorrogação. A juíza, é uma juíza que está cooperando aqui em São Bento, essa quem deu foi o doutor Edson, porque ele estava em plantão. O doutor Godoy disse que foi no domingo. Foi no domingo que o doutor Edson estava de plantão. Disse o seguinte naquela lá, ela extinguiu a ação. Extinguiu no sentido, sem julgar o mérito, dizendo que a empresa não era competente, não tinha legitimidade para pedir essa prorrogação. Mas disse ali o seguinte, não cabe à empresa pedir ao juiz que o juiz diga qual é a forma de manter. Isso cabe ao executivo. Se o executivo vai fazer um contrato emergencial, se a prefeitura vai fazer a prorrogação, se a prefeitura vai... Isso cabe à prefeitura. Por isso que eu entendo, ao contrário do que entende o jurídico da prefeitura, que cabe sim a prorrogação. Eu entendo que cabe. De fato, o senhor falou, em Blumenau, foi feito também emergencial e deu um problema muito grande lá de adaptação, foi muito grande. Nós não precisamos sofrer isso. Muita gente reclama da atual empresa, não sei o que tal. Eu sempre ponho reparos a essas reclamações, porque o transporte funciona e tal. Talvez alguém vai dizer para mim, porque o senhor nunca andou de ônibus, não sei o que tal. Eu fui prefeito, eu sei como é que é as reclamações, algumas são bastante infundadas. Eu acho que o melhor, o mais salutar, o mais conveniente, seria manter esta empresa. Diante da manifestação de Vossas Excelências, do vereador Edmar Salomão, do vereador Peter e até do vereador Godoy, e pelo que senti aqui, isso existe um certo consenso entre nós, eu vou protocolar nos próximos dias uma moção de apelo para que o prefeito reveja a situação de contratar emergencialmente e que... Mas aí o vereador Pedro já está pensando, então vamos tirar das costas do prefeito essa responsabilidade e vamos puxar para nós. Mas eu pensei nisso. Eu não estou pensando nisso. Pois não, pode até se manifestar. Não, porque eu pensei até o seguinte, porque daí vai dizer, eu tentei fazer, o juiz me brecou e a Câmara pediu para prorrogar. Isso talvez fosse colocado com desculpa. Veja, se for o caso, não entro com moção. Mas eu vou trazer para os senhores o que eu acho da possibilidade de prorrogação. E até vou conversar com o doutor Vanderlei Gesser, para que ele veja se entende, já que estávamos discutindo, se entende que é possível essa prorrogação. Eu entendo que é, porque as decisões que eu vi dos tribunais superiores é no sentido, ele não se aplica ao nosso caso específico aqui. Aqui uma contratação, é uma prorrogação, sim, essa é emergencial até que haja ultimação. Vai demorar um tempo para nós fazermos a licitação? Vai. Primeiro tem que fazer todas as formalidades, fazer o edital, mandar o edital para o Tribunal de Contas, com 60 dias de antecedência, para o tribunal analisar e daí nos dar a resposta se aquele edital está certo. E aí, o senhor quer mais uma parte, eu lhe concedo. Eu vou colocar assim, vereador, essa prorrogação, eu não vou entender como prorrogação, porque a lei, ela é clara, é só verificar para ver se tem amparo legal. Até 25% pode ser aditivado. Até 25%. Tudo que se for feito de prorrogação, vai ser considerado como aditivo. É um aditivo, porque você está prorrogando. Então, tem que pensar bem, com calma, para ver aditivo para X meses e pronto. Isso ele vai ser como aditivo. Eu não sei se o contrato diz que pode ser prorrogado. É um aditivo contratual prorrogando o contrato. Até 25%. Então, que pode seria buscar. Até se ultimar a licitação. Só isso, para colocar assim, porque nós não vamos fazer uma prorrogação, não.
Aditivos, com a prorrogação, é um aditivo. Isso é um aditivo. Então, estuda-se direito para ver qual é o termo que precisa aí para acertar esse negócio, porque, de repente, que nem o vereador César Godoy colocou, 30 dias é pouco, 90 talvez seja pouco, 120, então, faça-se um estudo bem aprofundado sobre essa questão aqui, e daí se aditiva para tantos meses e pronto. Pode ser feito assim, eu acho, no meu entender. Obrigado pela E eu só quero concluir aqui, eu não estou defendendo empresa A, B ou C, não é esse o caso. Eu só quero que esse serviço, que é essencial, não seja, tenha uma ruptura nesse meio tempo. Se nós tivéssemos a licitação pronta, a nova, pronta para hoje, quem quer que ganhe, beleza, sem problema nenhum. Se vai ser a atual, se vai ser uma nova que vem fora, nem entra nesse mérito. Só que enquanto fazer um contrato emergencial para até 180 dias para daí fazer um novo, é muito arriscado. Mas eu, ao contrário do que o vereador Godoy colocou, eu entendo que não há questão de angu nesse caroço, que já está de carta marcada, não. O fato foi essas questões que eu não concordo com o posicionamento jurídico da prefeitura. Mas como nós também não concordamos um com a posição do outro aqui muitas vezes, mas é uma situação que eu vou levar adiante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Antes de encerrar, queremos agradecer a presença de todos que nos acompanharam, né? Também a imprensa, que sempre nos prestigia, os internautas, agradecer a presença de todos. E não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos seus vereadores. Convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 25 de julho, às 19 horas, e encerro essa. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.